No primeiro bloco, nós mostramos o Centro de Educação Infantil Ananda Marga, uma creche muito disputada no Jardim Peri Alto, zona norte de São Paulo. O processo pedagógico da escola, baseado nos ensinamentos do filósofo indiano P.R. Sarkar, inclui yoga, chantala, uma massagem relaxante para bebês, música, teatro, culinária. Para a diretora regional de educação da freguesia do Ó, todas as escolas seguem as diretrizes nacionais e municipais de ensino. Mas é preciso reconhecer que algumas são mais bem-sucedidas. Na realidade, isso tem a ver com o projeto pedagógico da escola, né, da creche. Porque a prefeitura, por exemplo, a gente credencia as entidades e firma o convênio. E a creche monta o seu projeto pedagógico. Então essa tem um projeto diferente, assim como outras também têm outros projetos, né? Então isso tem a ver com a concepção de criança, de mundo, de cada entidade, né? E as diretrizes, é lógico que isso não pode fugir das diretrizes nacionais e municipais. Qualquer que seja o projeto pedagógico, a cada final de ano a história se repete. Pais em busca de creches e muita reclamação sobre a dificuldade de se conseguir uma vaga. A fila, na realidade, ao longo desses anos, ela vem diminuindo, mas existe uma dificuldade ainda grande no atendimento, a gente não consegue atender a todos. Então, quais são as crianças que acabam ficando mais fora do sistema? As crianças menores. Porque pela legislação a gente tem que atender os maiores, né? Então 4 anos, depois 3 anos, né? E aí acabam ficando de fora as crianças do berçário. Para as mães que não conseguem vaga e precisam trabalhar, a situação é dramática. Na realidade, assim, o sistema de matrícula, ele é um sistema bastante democrático, porque é através de inscrição e um número, uma ordem, que é rigorosamente respeitada, né? Então, se você tem uma criança, você vai em qualquer creche, de preferência sua, próximo da sua residência ou do seu trabalho, e faz um cadastro. Esse cadastro ele fica num sistema e os pais recebem um número de protocolo onde eles podem acompanhar, né? Então, assim, o que precisa? Estar no cadastro, né? Então, é o começo de tudo. Chega a vez. E os pais acompanham a ordem, que não é por nome, é pelo número, mas você consegue ver, por exemplo, tem 20 números na sua frente, né? E acompanhar essa chamada da demanda para matrícula, né? Então, essa é a forma. Mesmo com tanta demanda, para a diretora, a questão das creches está em fase de acentuada melhora e há motivos para otimismo. Não tão a curto prazo, mas assim a médio prazo sim, né? Porque pelo Plano Nacional da Educação, a meta é atender em 2020 50% da demanda para o Brasil, da demanda das crianças de educação infantil. A Prefeitura de São Paulo já atende 50%. Lógico que quem está de fora acha que isso não é suficiente. Na nossa diretoria, nos últimos 2 anos foram criadas cerca de 2.200 novas vagas. Se você for pensar que uma creche, ela não atende um número tão grande de crianças, uma média de 100, 150, então pense em quantas creches foram criadas para você atender cerca de 2.300. Então é um esforço imenso, só que a procura é sempre grande. Com essa enorme procura por creches públicas, a população quer estar cada vez mais bem informada sobre tudo o que envolve a escola que vai cuidar do seu filho pequeno. Eu queria saber se a creche pública possui um programa pedagógico. Elas devem possuir, principalmente a partir de 1996, que as creches passaram a fazer parte da educação, né? Até então elas ficavam vinculadas à assistência social. Sendo da educação, elas precisam ter uma proposta pedagógica, então precisam ter uma concepção de criança, como lidar com essas crianças, terem objetivos. Existe uma política nacional
com diretrizes, que apresentam diretrizes para esse atendimento. Então, a criança precisa ser cuidada e educada de forma que o seu desenvolvimento seja integral, né, nos aspectos psicológicos, cognitivos, que ela possa desenvolver as múltiplas linguagens, né, às vezes a criança ainda não fala, mas que outras linguagens são desenvolvidas, que seja estimulada também a autonomia dessa criança, a interação com as outras crianças, a interação com os adultos. E essa proposta pedagógica que a escola precisa debater e construir coletivamente, precisa também estar à disposição dos pais e dos familiares. Então, se você quiser conhecer a proposta pedagógica da escola em que seu filho frequenta ou que gostaria que frequentasse, pode sim pedir a proposta e esse documento tem que ser público, né? Então, as famílias têm o direito de conhecer qual que é a proposta pedagógica daquela unidade de educação infantil. Criança com diferença de idade fica juntas na creche? Bom, Vanderly, essa situação depende muito da proposta pedagógica das unidades, né? Nessa faixa etária é interessante que as crianças possam conviver e interagir em diferentes faixas etárias. No entanto, a diferença, né, de desenvolvimento é muito grande entre uma idade e outra e por uma facilidade no atendimento, muitas vezes as creches se organizam com grupos homogêneos, né, então com a mesma idade. Mas o que é importante verificar? Qual que é a proposta pedagógica? Ela precisa ela precisa dialogar com essa opção, se é para as crianças interagindo em diferentes faixas etárias ou se é por grupos com a mesma faixa etária. Então, precisa ver como é que é a organização do espaço físico, quais são as brincadeiras, como é que as crianças, né, interagem, os profissionais que dialogam com elas. Então, é muito importante verificar se a proposta pedagógica está de acordo com essa opção da unidade. Entre as políticas públicas do governo federal está a criação do Pró-Infância, Programa de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil. Saiba mais sobre o Pró-Infância. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira aos municípios para garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. O padrão das escolas do Pró-Infância prevê salas de aula, sala de informática, bibliotecas, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque e refeitório, entre outros ambientes. Desde 2013, as creches podem ser construídas com metodologias inovadoras, mediante a adesão das entidades beneficiadas pelo programa às atas de registro de preços do FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. No próximo bloco, conheça um pouco mais do programa Brasil Carinhoso, que prioriza crianças em situação de vulnerabilidade. Permite transferências de recursos para ampliação imediata da quantidade de vagas, especialmente para os mais pobres, além da melhora do atendimento às crianças.